Como vai? Vodun século XXI. E o tema de hoje foi um tema pedido. Pedido, solicitado. Olha que delícia! A gente está começando, engatinhando muito mal aí, mas assim, com muito carinho, um amor de figura humana, que é a Maria. E vou citar o nome dela assim, porque é com muito carinho que eu disse a ela que eu faria sim. Eu ia pular a nossa agenda, mas eu iria fazer sim, porque se eu conseguir ajudar uma pessoa de alguma forma, já está valendo, não é? Além do que o nosso propósito é esse, fora o fato de que como médico, isso para mim é tudo. Então, vamos lá, Maria. Tia Maria, Dona Maria, um amor de figura lá de Pé de Guaratiba, um carinho imenso a toda a turma daí, um carinho imenso a todos que estão aí curtindo, dando um likezinho pra gente, dando uma força, como ela, e assim como outros como Paulo e tanta gente. Nossa, se eu for citar agora já começa a complicar. Mas, mesmo esse trabalho inicial, eu quero deixar um carinho muito grave. Por isso que hoje eu comecei assim com um sonzinho, né? Que eu sei que acalenta o coração de todo mundo, não tem quem não goste. E o nosso tema é a aceitação. Enfim, aceitação é também muito abrangente. Não existe tema que envolva o ser humano, a mente humana, os sentimentos humanos, que não seja extenso. E honestamente, eu me delicio nesses temas todos. Já disse em outros vídeos que eu sou encantada, apaixonada, tanto quanto eu puder estudar, enquanto eu respirar, vou fazer. Porque a gente não sabe todas as respostas. Eu não vou sair daqui, dessa experiência física, sabendo tudo. Obviamente que não. E quando a gente acredita, só imagina que a gente saiba um pouquinho, aí a gente se inunda de perguntas no decorrer da vida, e aí a gente percebe que nada sabe. Hein? Aceitação envolve tudo, tudo, tudo. É a condição humana de lidar com o que precisa e necessita ser aceito. Eu vou começar com a vida. Poderia fechar com esse tema, mas a vida é tudo, né? Porque todo mundo reclama, mas ninguém quer sair dela. Todo mundo acha seus problemas os maiores do mundo, mas não olham aqui pertinho, para dentro das crianças ali na ACD, por exemplo. Porque eu vou falar ACD com muito prazer, porque eu acho que não só eu, como milhões de brasileiros, dá para falar milhões, nós sabemos a seriedade do trabalho e a beleza, a magnitude desse trabalho. Mas não precisa ir tão longe. Às vezes na casa do vizinho. A gente nunca percebeu. E pode ter uma criança, um idoso, um jovem adulto, um jovem, dentro da nossa própria casa. Pode ter alguém que nasceu perfeito, perdeu alguma coisa, ou jovem, perdeu o pai, perdeu a mãe. Aceitar envolve muita coisa. É o empresário que, de repente, tem que aceitar uma nova condição na sua vida, de solvência. É o outro que chega nesse ponto e não sabe lidar com isso. É uma aceitação. É o casamento que termina, é o amor que não deu certo, é a amizade que não era tão sólida assim e não suportou as diferenças, a desigualdade, não teve
alicerce suficiente para o que eu chamo de compreensão mútua, que a compreensão não é uma mão única. Quantos casamentos aí estão seguros, às vezes, porque um dos lados está sempre abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão. O outro lado tem que entender que aquilo pode ter um limite. E que aquele outro lado pode não estar ainda caindo em si, mas que em algum momento pode ocorrer. E se a gente levar o ser humano ao seu limite máximo, não é todo mundo que está por aí todo santo dia ouvindo N vídeos de reflexão sobre a condição humana, sobre o comportamento humano, sobre todo esse mundo maravilhoso que é a mente humana. Não é todo mundo que diariamente faz meditação, absorve essa filosofia maravilhosa que está inundando aí, graças a Deus está inundando o Brasil também. E eu fico muito feliz, porque quando eu navego, eu vejo, estudando, eu vejo N quânticos, N zeladores sérios, deixando mensagens maravilhosas e ganhando espaço. Isso é muito importante, porque não nos cabe julgar nada de ninguém. Ah, mas eu tenho que aceitar tudo? Não, você não tem que aceitar tudo. Você tem que entender que o que não lhe pertence só te cabe aceitar. Ou se tornar indiferente aquilo. Eu prefiro aceitar. Eu prefiro compreender, eu prefiro aceitar. Eu prefiro administrar esse sentimento do que passar por essa vida sem nada fazer. Que existe um ditado que não é exatamente dessa forma, não é bem um ditado, é uma frase, que diz que pior do que aqueles que tentam de tudo é os que se calam e nada fazem. E hoje eu escutei algo parecido de uma grande amiga minha, uma grande zeladora, e que ora, algumas décadas atrás, era amiga de minha mãe de santo, minha falecida mãe de santo, e que essa amizade continuou. Olha que coisa linda. Quer dizer, houve uma aceitação nesse processo também, né, de como eu sou, de como ela é, e hoje nós temos uma amizade aí super sólida, e isso tudo é um processo de aceitação. É o filho que adoece, e a mãe que não espera por aquilo. Eu não digo um resfriado, uma dorzinha de garganta, porque isso em muitos lares já é motivo de um transtorno. Às vezes isso leva até conflito entre os casais. Os casais esquecem de uma coisa. Quando se escolhe colocar no contexto um filho, o produto de ambos, a vida muda. E aí entra o processo de aceitação. A mulher já não tem aquele corpo de menininha, muitas até retornam, mas, a grosso modo, deduz o seguinte: a maternidade cobra caro, na maioria das vezes, e, consequentemente, aquela menina com ar de menina fica no caminho. Ela agora é mãe. E aí a criança ocupa um espaço, mas os casais, a composição dos casais, independente de qualquer gênero, esquecem o seguinte: o amor de um filho não se compara a amor nenhum no planeta. Eu já vi casais não suportarem a separação, seja pelo óbito, pela falta, pela morte, obviamente, seja pelo divórcio, não importa. Bom, mas vamos ao óbito, por exemplo. Eu vivenciei, né? Eu vi casais que, no decorrer de um convívio de X anos, um embora e o outro não demorar um mês, quando não, no mesmo dia. Eu já soube de um caso no mesmo dia, que a notícia já impactou e a senhora foi embora junto. Ou seja, a saudade da família foi dual. Eles perderam o pai, consequentemente perderam a mãe, que não aguentou com a notícia. Tinham para mais de 60 anos juntos. Isso não é tão incomum como se imagina. É muito mais corriqueiro do que se pensa.
É muito comum, o dono vai embora e o cão vai também. Isso aconteceu com meu marido. Isso eu vivi na pele. E numa caixinha eu levei as cinzas do meu cão. Na realidade ele chamava de meu cachorro para cá, meu cachorro para lá. Eu vivi na pele, então eu sou o exemplo vivo que posso contar para qualquer um. Como é difícil. Eu passei minha vida inteira sempre dizendo uma coisa para todos, que estava para nascer. Olha que perigo a gente quando fala as coisas para toda essa magnitude, tudo que nos ouve, que estava para nascer, que era muito ruim, que alguma coisa tirasse o sorriso do meu rosto. A ausência do meu marido tirou. E vou contar para vocês. Eu levei anos para cair em mim, que eu tinha me perdido de mim mesmo. Era um processo de aceitação também. Era um luto mal resolvido, porque eu emendei, trabalhei que nem uma desesperada, fui correr atrás de tudo que era possível, imaginário, arrumei minha vida, a vida de todos que eu pude e desagradei a muita gente. No final das contas, eu me preocupei tanto em agradar tanta gente ao mesmo tempo, que depois, para eu cair em mim, fazer uma aceitação sobre tudo isso, foi complexo. Mas não é impossível. Mas não é mesmo. E se teve alguma coisa que me ajudou, foi o amor do meu filho. E acredite, os amores do meu filho, o amor do meu filho e os amores dos meus filhos me resgataram, estavam sempre ali, ó. Não saíram de perto para nada, mas nem isso eu enxergava. Eu só enxerguei quando eu fui percebendo que o tempo tinha passado, a vida não espera, porque ela é cara, ela é muito cara. E quando a gente se fecha, acreditando que se isolando de tudo fica mais fácil, não fica. Existe uma música linda que diz mais ou menos assim na estrofe: eu estou a 160 quilômetros e eu me perdi de mim mesmo. Ou seja, não adianta você ganhar velocidade na estrada, tempo de dormir, não adianta você entrar em negação, porque a grande realidade é que nós temos que continuar vivendo, porque a vida continua. E a vida, ela é individual. E por mais que uma parceria seja sólida, muito mais do que uma rocha, como diz o poeta, foi eterno enquanto durou. Para mim não, para mim vai ser eterno enquanto eu durar. Porque ele pode ter partido do plano físico, mas eu vou continuar amando. O amor não termina com a morte. O amor não termina com a morte. E não é um direito nosso, não é um direito nosso. Cultivar a tristeza. Isso eu ensinei para os meus netos. E quando eu fiquei viúva, eles devolveram esse ensinamento para mim. Eu costumo dizer que nada é para sempre, nem a dor de uma saudade. Tristeza, nada disso. A saudade vai ser eterna, mas ela pode ser uma saudade saudável, porque os momentos em 28 anos de convivência são ímpares. Não vai voltar e são maravilhosos. E isso é tudo. E é nisso que as pessoas têm que se agarrar. Nos momentos maravilhosos. Por isso que aceitar é um processo. Mas como é que fica fácil de você lidar com isso? Quando você, seja lá o que foi que você perdeu, o emprego. Ah, foi o emprego. Ah, foi o emprego? Mas você não teve momentos bons? Como é que você foi como profissional? Como é que a empresa foi para você em X tempos da sua vida? Ah, foi ótimo, então pega esses momentos. E é eles que você tem que cultivar. Não negativar, porque você vai botar a perda como carro-chefe. Não, não houve uma perda, houve uma mudança. Talvez a sua vida precise sair da zona de conforto. E você precisa aceitar isso. E para aceitar isso, você precisa transmutar, fazer uma modificação nos sentimentos que você tem com relação a tudo isso. É complicado? Olha só, eu costumo dizer para meus filhos que não há nada inerente ao ser humano que seja fácil. Porque o ser humano não é fácil. Ah, vamos de convívio. Não, ser humano não é fácil. Eu não estou dizendo que eu seja, eu estou dizendo que o ser humano não é. Ou eu, pelo que me consta, eu sou ser humano. Então, consequentemente,
O ser humano não é fácil. O ser humano não facilita. Mas acredite, tudo que a gente tiver que aceitar nesta vida, nós temos que começar pelo processo de exaltar as coisas boas. A maior saudade do mundo você mata quando você vislumbra aqueles momentos magníficos. O do sorriso, do olhar, do abraço, do amor, do carinho, de uma comemoração, de uma festa, quando se conheceram, se é um filho que você perdeu, quando ele nasceu. Nossa, que maravilha! Isso é qualquer coisa melhor do que a gente voltar lá, fazer um flashbackzinho e lembrar das crianças. Criança, que delícia! Uma energia purinha. E o tanto quanto esse filho viveu do seu lado. Aos pais, eu sei que tudo, qualquer coisa que eu disser aqui, vai ser muito complicado, mas eu não quero convencer ninguém. Eu quero mostrar a você o seguinte, vamos inverter. Se você pudesse falar com seu filho via telefone ou numa videoconferência, mesmo ele estando num outro plano, será que ele gostaria de te ver triste? Será que ele gostaria de saber que ele foi o elemento que está causando tamanha tristeza ao ponto de você abalar a sua saúde? Ao ponto da sua saúde se abalar por algum motivo? Ou por uma soma de fatores? E você chegar ao ponto de querer morrer? Será que o meu marido ficou feliz num plano que ele esteja, de me ver sucumbir? A menina dele, a princesa, que se tornou mulher, que cresceu, que amadureceu ao lado dele, e vice-versa. Será mesmo? Eu cheguei ao ponto de acreditar fielmente que não. Porque eu me lembro de tantas quantas palavras no decorrer de 28 anos que me foi dito, como meu pai, que eu tenho lembranças magníficas, todos aqueles que minha mãe, minha avó, meu pai, nossa senhora, enfim. Vamos falar de perda? Eu tenho uma listinha. E honestamente ela é bem grande, porque nós, zeladores, sabemos que existe uma coisa que nos é ensinado. A mão que dá a vida, a mão que segura o berço, essa é perfeita. A mão que segura o berço, segura a alça do caixão. Se o elemento serviu para eu participar do nascimento, eu tenho que ter suficiente garra para levá-lo para o seu descanso final físico, mas entender que, como energia, ele se libertou. Vamos colocar assim, o camarada não se preocupa mais com pagamento, IPTU, PVA, se aporrinha, mágoas, decepções, porque a vida física é boa demais para nós que estamos aqui, mas quando a gente imagina o cara liberto disso tudo, a gente sabe que ele largou tudo aqui. Eu aprendi também que sabem qual é o maior confessionário do mundo? Isso aí, alguns de vocês já vão saber de cara. Eu li esse texto magnífico. O maior confessionário do mundo são as paredes de um hospital. Porque eu garanto que qualquer um que tenha passado 24 horas, até no pronto-socorro, mesmo que não lamentando nada, nem reclamando de nada, ouviu lamúrias suficientes, até das enfermeiras comentando sobre outros pacientes. O maior confessionário do mundo são as paredes dos hospitais. São as paredes dos hospitais. Não tem para ninguém. É o momento em que a vida se choca com a vida, ou seja, nós vemos a vida frente a frente. E ali é que você coloca todos os valores reais. Então cai por terra a ganância, tudo. E a única coisa que você quer é a sua saúde de volta. E aí você chega à conclusão que o carro que você atentou tanto seu pai, ou aquilo que você está chateando tanto com o marido, a briga com o namorado, a palmada desnecessária que você deu no seu filho por impaciência, a grosseria que você praticou com um grande amigo que está ali acamado, você chega à conclusão que aquilo tudo cai por terra.
e que você precisava de mais tempo para amar, para sorrir, para beijar, para dizer eu te amo, dar um abraço, ser mais solícito, feliz. Nossa, tem tanta coisa que essa vida oferece. O que nos falta é entender que tudo o que nos acontece, principalmente as perdas, e as perdas fundamentais, a do ser humano que amamos, seja filho, seja até um animalzinho. Quantas senhoras e senhores e crianças ficam acamados de perder um animal de estimação? Porque quem disse que o amor por eles é menor? Fica aqui a reflexão sobre aceitação. E a aceitação envolve mais coisas, tá? Porque aceitar o outro é um processo também muito dignificante para qualquer um de nós. Vem com a gente. Século XXI, esse tema continua.